Olá, amigos crocheteiros e crocheteiras. Eu sou a Crislaine aqui do canal Crislaine Antunes Crochê. Hoje eu vou ensinar para vocês essa peça aqui de americano de crochê. Ele é um americano redondo com esse trabalhado aqui de ponto picô e na base que a gente conhece como pizza. Eu espero que vocês gostem e vou passar o material para vocês. Eu vou usar uma agulha 3,5, agulha de tapeçaria pro arremate, tesoura e eu escolhi o barbante 6. Vou usar esse cone aqui, ele era um cone de 600 gramas e aí eu usei ele num caminho de mesa. E aí eu vou usar agora para poder fazer o nosso americano. O nome dele, eu coloquei o nome dele de americano Elisa e certamente tem parecidos, tem alguma pequena diferença, mas esse aqui são americanos que eu peguei a junção de uma base pizza com um americano que eu gosto muito que eu já fiz, que é o americano primavera. Eu espero que vocês gostem e já deixa seu like, se inscreve no canal e vamos lá. Então, gente, bora lá. Eu vou começar aqui fazendo o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou fazer 12 pontos altos separados por uma corrente. Doze pontos altos separados por uma corrente. Fecho o anel mágico. Não precisa forçar tanto. E aí, a gente continua aqui. Eu não vou fazer uma correntinha. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a gente tem aqui um ponto baixo e uma correntinha. Eu vou pegar aqui nessa primeira alcinha, puxo, né? Eu já tenho uma laçada aqui na agulha e puxo mais outra laçada. Venho aqui, passo por dentro dessas duas laçadas e para subir a nossa próxima carreira eu vou introduzir a agulha, vou puxar uma laçada, fazer um ponto baixo e uma corrente. Laço a linha, entro de novo no espaço e faço um ponto alto. Eu vou fazer minha subida de carreira assim, pegando aqui no meio. Eu não vou pegar em cima desse ponto, só nessa carreira aqui, eu não vou pegar em cima de cada ponto, eu vou pegar nos espacinhos. Vou fazer uma corrente, vou entrar aqui nesse espacinho e vou fazer 2 pontos altos. Em cada espaço, eu vou fazer 2 pontos altos separados por uma corrente. Um ponto alto, mais um ponto alto, corrente. Entro aqui no espacinho, faço faço 2, mais uma corrente. Vou seguir fazendo até eu ter no caso, 24 pontos altos. No caso, são 12, né? 12 aumentos dentro de cada espacinho. Tem que ser 12 bloquinhos desse. Terminei aqui os meus 12 bloquinhos de pontos aqui, separados por uma corrente. O que eu vou fazer para subir aqui? Eu vou fazer uma correntinha, porque agora a gente vai dar início à nossa base pizza. Eu vou subir uma correntinha, vou aqui dar uma subidinha aqui. Entro aqui, ó, tá vendo? Por trás, no segundo ponto alto do primeiro bloquinho. Vou pegar essa laçadinha, vou puxar
E aí, eu vou fazer aqui como se fosse a correntinha daqui de baixo. Tá vendo? Aqui. Aí, eu fiquei aqui com a correntinha, com essa laçadinha, aí eu fiz como se fosse a correntinha do primeiro ponto de baixo. Aí, eu puxei pra trás. Essa laçadinha que tá na agulha, eu dou uma regulada aqui. Eu não puxo demais, eu não aperto demais para não repuxar o trabalho. Ó. Essa corrente que tá aqui, esse ponto falso, essa correntinha falsa que a gente fez aqui, ela não pode estar repuxada demais. Porque senão o trabalho vai ficar assim, ó. Aí eu tenho que ficar com aquela correntinha aqui. E esse ponto aqui da agulha, eu vou dar uma regulada até ficar como se fosse um pontinho baixo. Uma correntinha aqui, tá vendo? Aí eu venho pra frente agora, pelo lado da frente, introduzo a agulha e puxo. Eu tô com 2 laçadas na agulha. E vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para dar o início à segunda carreira. Dado aqui o início, o ponto baixo, uma correntinha, eu laço e no mesmo ponto eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Todas as carreiras, a gente vai começar pelo último aumento. No caso aqui, eu formei um aumento. Então, todas as carreiras a gente vai iniciar assim. Um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Aí, eu fiz uma correntinha e vou para o segundo bloquinho. Eu faço um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. Aqui, um ponto alto, um aumento. Uma corrente. Essa é a base pizza normal, tradicional. Esse jeito de subir carreira eu aprendi com a Maiana, no canal da Maiana Rodrigues. Ela ensina a subir essa carreira sem a marcação de correntinha. E é assim que eu uso para fazer os meus americanos. E é assim que eu tô trazendo aqui para vocês. Quem quiser conferir, eu vou deixar na descrição o link dessa aula aqui. Um ponto alto, dando continuidade, um aumento. Uma correntinha e vou fazer assim até o final da carreira. Um ponto alto sobre ponto alto e no último ponto alto a gente faz o aumento. Uma correntinha, vai para o próximo bloquinho. Um ponto alto sobre ponto alto e no próximo ponto alto o aumento, uma correntinha e passa para o próximo bloquinho. Aqui, gente, tô no meu último bloquinho, fiz um ponto alto e agora eu vou terminar o aumento. E fiz aqui. Terminei com 12 novamente. Vou fazer uma correntinha. Lembra que aqui a gente fez um ponto baixo e uma correntinha para poder subir a carreira. E aqui a gente não fechou com ponto baixíssimo nem nada, a gente pegou aquela correntinha falsa. O que eu vou fazer agora? Um ponto alto nessa correntinha aqui de baixo. Eu posso vir aqui, vai depender de como... Eu prefiro ir na de baixo. Eu prefiro entrar na correntinha. Eu laço, venho aqui, ó, na correntinha aqui de baixo, o ponto baixo e uma correntinha, eu introduzo a agulha aqui na correntinha e puxo para fazer o ponto alto e finalizar a nossa carreira. E dou aqui uma folgadinha aqui na linha. Tem aqui o nosso primeiro aumento, que foi a subida de carreira. Aqui eu tenho o ponto baixo, uma correntinha, eu não venho neles, eu venho no ponto alto seguinte. Introduzo aqui na correntinha do ponto alto. Pego essa alcinha. E puxo para trás, formando essa laçadinha. Não repuxo demais, para o trabalho não ficar repuxado. Tá vendo? Assim, ó, no tamanho
das demais correntinhas, você puxa, vê assim que tá no mesmo tamanho, já tá bom, não puxado demais. Aqui tem uma correntinha, para subir a gente introduz a agulha no ponto alto de base, 2 laçadas na agulha, aqui eu tenho 2 laçadas na agulha e puxo o ponto baixo, correntinha. Subimos a nossa 4ª carreira. Faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base e fiz o nosso aumento. Todas as carreiras vão começar assim, pelo aumento. Uma correntinha. E aqui eu vou fazer um ponto alto sobre o ponto alto, um ponto alto sobre o ponto alto, um aumento no último ponto alto do bloquinho. Faço uma correntinha, um ponto alto sobre o ponto alto, outro ponto alto, e o aumento no último ponto alto do bloquinho. Fiz uma correntinha e já pulei para o próximo. Essa sequência vai ser de 4, no caso, vai ser de 2 pontos altos e um aumento. Uma correntinha, 2 pontos altos e um aumento. Uma correntinha, vou fazer assim durante toda a carreira e volto. Aqui, eu tô quase terminando a carreira. Eu não faço, no início eu fazia crochê, meu ponto ficava bem miudinho, bem apertadinho. Aquela coisa assim, eu não esticava, ó. E aí, olha como que o ponto fica menor. Hoje, eu lembro que eu assisti vídeos no YouTube para poder ver como fazer uma laçada maior, né? Então, hoje eu faço um ponto um pouco maior do que no início, onde as minhas peças ficavam sempre bem pequenas. Mas hoje elas ficam um tamanho considerado bom. Aí hoje o meu ponto ele sai um pouco mais alongado do que no início. Eu não sei se ele chega a ser alongado demais, ele não é muito frouxo, mas também não é pequeno. Eu laço, dou uma crescidinha, e aí ele sai maior um pouquinho. Aí agora finalizando, a gente chegou aqui naquele bloquinho inicial, onde a gente iniciou com o aumento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer os 2 pontos altos que ficaram restando pra gente completar a carreira. Fiz aqui no ponto alto de base e venho aqui naquela correntinha que a gente faz, naquela laçadinha. Introduzo aqui mesmo e puxo o ponto alto. Vou fazer a mesma coisa, dou uma alargada aqui, venho aqui nesse aumento, no ponto alto do aumento, não é na correntinha e no ponto baixo correntinha, é no ponto alto. Puxo aqui, coloco aqui essa laçadinha. E puxo para trás. Puxei para trás, não puxo demais para o trabalho não enrugar. Puxo bastante para ficar semelhante aos outros elos aqui das correntinhas de cima, um tamanho aproximado. Regulo aqui atrás essa laçadinha, puxando o fio aqui de trás, ó, o fio que vem no novelo. Eu dou uma regulada aqui, acerto de novo, tanto o fio que tá aqui na agulha, quanto esse aqui que a gente fez aqui. E vou fazer o ponto baixo. Introduzo aqui no elo, no ponto alto. Tenho 2 laçadas, puxo para formar o ponto baixo e faço uma correntinha. E faço mais um ponto alto no mesmo ponto de base, formando já o aumento, que é o início da nossa 2, 3, 4, 5, 5ª carreira. Faço uma correntinha, pego aqui o ponto alto. Nessa carreira serão 3 pontos altos, uma correntinha, perdão, 3 pontos altos,
um aumento e uma correntinha. Já fiz os meus 3 pontos altos, tô fazendo o aumento, uma correntinha, passo pro próximo bloquinho e faço novamente. 3 pontos altos, um aumento e uma correntinha. Vou fazer assim 3 pontos altos e um aumento e uma correntinha. Vou fazer assim até o final da carreira. 3 pontos altos, o aumento, uma correntinha. Aí, no caso aqui, são, né, que na parte de baixo, sempre no último ponto alto a gente vai fazer o aumento. Nos primeiros pontos, a gente faz só um ponto alto sobre cada ponto alto. Vou fazer até o final da carreira e volto. Tô chegando aqui no final, estou aqui no último bloquinho, onde eu tenho 1, 2, 3, aquele, no caso, os 2 pontos altos e aquele aumento. A gente subiu a carreira usando só aquele último ponto alto do aumento, que é onde a gente já fez o aumento, né? A gente vai finalizar a carreira agora fazendo 3 pontos altos, um para cada ponto alto da base. Aqui eu laço a agulha, venho aqui naquelas 2 alcinhas ó, que a gente puxou para poder puxar a linha para trás. Venho aqui nelas 2, puxo para frente e faço o ponto alto. Dou uma alongada, venho aqui por trás daquele ponto alto, não é o ponto baixo e correntinho, eu venho no ponto alto, puxo essa laçada por trás para a gente finalizar a carreira e não ficar aparente aquela subida de carreira. Aqui eu não puxo demais, deixo um tamanho bom, né? Não muito repuxado e nem folgado demais também. Um tamanho regulável. Introduzo a agulha e faço o ponto baixo, correntinha e um ponto alto no mesmo lugar, formando o aumento da próxima carreira. Eu vou fazer aqui até... Esse aqui, no caso, como eu falei, devo ter falado no início do vídeo, ele tem por volta de 37 centímetros. Esse americano. Eu quero ver se eu consigo fazer uma adaptação para trazer ele com 40 centímetros. Eu ainda vou estudar como é que eu vou fazer, porque, no caso, provavelmente não vai ficar esse detalhe aqui, ó, tá vendo? Desse bloquinho aqui, desse espacinho, não vai ficar na direção dos espacinhos aqui da base pizza. Então, eu vou ver. Mas, por enquanto, esse aqui, ele tem na 37 centímetros. Eu vou fazer até ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carreiras da base pizza. 8 carreiras da base pizza. Vou fazer aqui, a gente já fez 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer mais 3 carreiras para poder a gente dar continuidade na próxima carreira. Na 8ª carreira, eu tenho que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos e um aumento, totalizando 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e um espacinho. Então, a gente vai fazer aqui na 8ª carreira e a gente volta para dar continuidade. Então, agora a gente vai dar continuidade. Eu fiz aqui as 8 carreiras e vou fechar essa carreira fazendo um ponto alto naquela correntinha falsa do ponto alto de baixo e vou laçar o fio, dar uma alongada aqui, puxar o fio para trás no último ponto alto do aumento, regulo, né, dos 2 lados, tanto o fio que vem do novelo, quanto o fio que tá aqui na agulha, regulando os 2, para não ficar nem muito apertado, nem... Ó, tá aqui a nossa base pizza.
que eu vou fazer aqui? Essa carreira, ela é uma carreira de pontos altos fechados. No último ponto baixo, ele vai continuar tendo... No último ponto baixo, não, perdão. No último ponto alto, ele vai continuar com... A gente vai continuar fazendo o aumento. A gente não vai deixar de fazer o aumento sobre aumento nesse modelo aqui, nesse trabalho aqui. A gente vai fazer o aumento, começar aqui com o aumento, porém, em cada espacinho a gente vai fazer um ponto alto, ou seja, essa carreira vai ser de pontos altos fechados. Aqui eu pego a laçada, introduzo aqui no último ponto alto e faço um ponto baixo e uma correntinha para fazer o nosso primeiro ponto alto. Laço o fio na agulha, introduzo de novo no mesmo ponto de base e faço um ponto alto. Nas demais carreiras, a gente fez o quê? A gente fez uma correntinha para poder dar continuidade. Nessa aqui, não. Nessa aqui, a gente vai fazer um ponto alto nesse espacinho aqui. Por que o que vai acontecer aqui? Essa aqui, esse bico, esse motivo aqui, aliás, ele é um modelo da Lucélia, se eu não me engano. Ele é o modelo Primavera. Então, esse bico é o bico que ela faz nos modelos dela. Sendo que eu coloquei nessa base pizza e finalizei com ponto picô. Ela, se eu não me engano, finaliza com ponto baixo. E aí, ele é um motivo que é múltiplo de 10. Aí, como que vai ficar aqui? Eu preciso de 10 pontos altos para poder conseguir fazer essa próxima carreira aqui de bloquinhos. Então, aqui na base pizza que a gente terminou, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na carreira fechada, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... com o aumento 8, 9, mais o ponto alto que vai ter no espacinho 10. Então, daqui do primeiro ponto alto até o último ponto alto que está no espacinho, eu vou ter 10 pontos, que é o que vai me ajudar para eu poder fazer a próxima carreira. Entendeu? Então, por isso que essa carreira a gente vai continuar fazendo os pontos altos. Não deixe de fazer os pontos altos nessa carreira fechada para não dar erro. Então, eu vou continuar fazendo aqui um ponto alto sobre cada ponto de base. E um aumento no último ponto. Não vou fazer correntinha, eu vou laçar o fio e fazer um ponto alto no espaço de correntinha. E sigo fazendo assim por toda a volta. Um ponto alto para cada ponto de base. E no último ponto eu vou fazer o aumento. Eu não deixo de fazer o aumento para não dar erro. Para não dar erro na nossa próxima carreira. Eu não deixo de fazer o aumento. Eu vou fazer isso por toda a volta da nossa nona carreira. Essa é a nona carreira. E aqui, ó, eu finalizo com o aumento. E no espaço, eu faço um ponto alto. Essa carreira é fechada, tá bom? Um ponto alto aqui, que no caso a gente já iniciou. A gente vai terminar essa carreira aqui depois. E aqui, a gente faz um ponto alto no espaço. Segue fazendo um ponto alto para cada ponto de base. No último ponto alto, a gente faz o aumento e segue fazendo um ponto alto no espaço e um sobre cada ponto e aumento no final. Faz assim até o final e a gente volta. Aqui, gente, tô terminando aqui a minha nona carreira, onde eu fiz um ponto alto sobre ponto alto, um aumento sobre aumento e um ponto alto no espacinho de correntinha. Então, a gente ficou com essa carreira fechada. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, fechar essa carreira, da mesma forma que a gente fechou todas as outras.
Aqui eu fiz isso, então, um ponto alto sobre cada ponto alto, um aumento sobre aumento e um ponto alto sobre o espacinho do ponto anterior. Fiz aqui, fechei a carreira aqui normal, como eu fechei todas as outras. Ó, puxei aqui a laçada para trás, introduzo aqui e faço ponto baixo e uma correntinha. Aqui, olha, pelo modo como a gente subiu, a gente não consegue ver onde a gente subiu a carreira. Essa é a subida que eu uso, né? Desde que eu aprendi assim, então é assim que eu faço essa base pizza. E aqui a gente vai adaptando para poder continuar as outras carreiras. O que acontece aqui? Aqui é como se fosse já o último ponto, depois a gente vai completar essa carreira. Aqui eu vou precisar fazer 1, 2. O que acontece? Aqui a gente pode fazer com 2 ou com 3 pontos, vai depender da sua tensão de ponto. Se a sua tensão de ponto for muito apertada, é bom você fazer 3. Se for mais larga, você pode fazer 2. Eu aqui vou fazer 2. Eu acho que foi com 2 que eu fiz o verde, não me lembro. E aí, esse espacinho, ele vai ficar na direção do nosso espacinho aqui, ó. Daquele ponto alto que a gente fez na direção dessas correntinhas. Aí eu vou pular esse ponto e vou continuar no ponto seguinte, que é aqui. E vou fazer aqui um ponto alto. Fiz um ponto alto, vou fazer mais 8, totalizando 9 pontos altos sobre essas correntinhas da base pizza. Nessa carreira aqui eu não faço mais aumentos. Eu acho que eu vou fazer 3. Eu vou fazer 3 correntinhas aqui, por via das dúvidas. Acho que não vai ser demais, não. Vou fazer 3. Fiz um ponto alto, 3 correntinhas, pulei o ponto de base e começo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de marcar, se você gostou dessa aula, já marca eu gostei, para não esquecer, não deixa para o final. Deixe um comentário para saber se você gostou dessa peça. Se você quer a aula dela com o tamanho maior, de 40 centímetros aproximadamente, ou se para você esse tamanho aqui já tá bom, já te atende. Deixa o seu like para mim. Essa é a primeira aula que eu tô gravando. Eu já fiz só uma instrução de uma subida de carreira, de um arremate. Mas esse aqui eu tava para fazer ele desde agosto, eu tava com plano, julho, agosto, eu tava com planos de fazer de trazer essa aula. Então, tô tirando ela do papel. Só foi a junção de 2 modelos que eu gosto de fazer. E eu gostei, o modelo dele ficou bonito. E eu tô trazendo para vocês colocarem também no catálogo de vocês, para vender. Esse aqui eu fiz no barbante, mas você pode também fazer no fio 100% algodão. E vamos dar continuidade. Aqui, o que eu fiz? Eu fiz na nossa base pizza, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. O 10º ponto alto, ele fica no espacinho. Então, aqui o que a gente faz? A gente faz 9 pontos altos. O 10º ponto alto do espacinho, a gente pula. Sendo que quando a gente pula, a gente faz 3 correntinhas, dependendo da tensão do seu ponto. Você pode fazer 2 ou 4. 3 para mim, creio que fique bom. E vou continuar fazendo aqui mais 9 pontos altos. Deixa eu soltar a linha aqui do cone. Pronto. Aí eu vou fazer aqui 9 pontos altos. Essa carreira vai ser assim, porque ela já vai dar início para a gente fazer a próxima, que vai começar a fazer o motivo do nosso bico de acabamento. 3 correntes, pulo o ponto de base que está na correntinha, no próximo eu faço um ponto alto. E sigo fazendo, total de 9 pontos altos. Como eu falei, ele é um múltiplo de 10, então a gente tem que ter 10 pontos na base para poder o bico dar certo da maneira que a gente vai fazer aqui.
Parei aqui, antes de chegar no ponto alto que tá no espacinho, faço 3 correntinhas, pulo ele e no próximo eu faço um ponto alto. E vou fazendo assim 9 pontos altos seguidos. Quando eu chego no ponto alto da direção desses espacinhos aqui, eu não faço ponto alto nele. Eu faço 3 correntinhas, pulo ele, no próximo eu faço ponto alto. Aí faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 correntinhas, pulo de base e vou fazendo até o final. Eu vou ficar com um total de 12 espacinhos desse aqui. 12 espacinhos pra gente fazer o nosso bico de acabamento. Eu vou fazer aqui, você faz aí e a gente volta no final. Voltamos aqui no final da carreira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa é a carreira número 10. Eu fiz aqui os últimos 7 pontos altos, vou fazer o 8º e fechar a carreira com... Agora eu faço um ponto baixíssimo. Com um ponto baixíssimo aqui no 9º ponto alto. Aqui nessa carreira eu vou fazer um ponto baixo, uma correntinha. Dentro do espacinho a gente vai fazer um leque. Um leque de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De 8 pontos altos. Você pode fazer de 8, você pode fazer de 9. Vai depender do que o seu trabalho pede. Nesse verde aqui, eu fiz ele com 8 pontos altos. Sendo que na próxima carreira de pontos altos aqui abertos, ó, com correntinha, a gente vai ter uma alteração. Mas aqui eu fiz ele com 8 pontos altos. E aqui também eu vou fazer com 8 pontos altos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 8 pontos altos. Fiz 8 pontos altos aqui dentro do espacinho. Lembra que aqui na carreira de base a gente tem 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós vamos pular esses 2 primeiros pontos aqui. Vou vir no terceiro e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui mais 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos aqui. Certo? Temos 9 pontos baixos. 9 pontos altos aqui embaixo, a gente vai pular os 2 primeiros e vamos fazer um total de 6 pontos baixos e vai ficar só o último ponto alto sem nada. Eu vou laçar o fio na agulha, vir dentro do espaço e fazer mais 8 pontos altos, formando o nosso leque. Oito pontos altos. Pulo os 2 primeiros de base e venho no terceiro e faço um ponto baixo, seguido por mais 5 pontos baixos, deixando somente o último ponto alto sem ponto baixo. Eu vou seguir assim, fazendo 8 pontos altos dentro de cada espacinho e fazendo 6 pontos baixos seguidos, sempre pulando os 2 primeiros pontos e deixando o último vazio. Então, aqui eu continuo fazendo ponto até ter 8. Pulo os 2 primeiros, venho aqui no terceiro e faço ponto baixo. Faço os 6 pontos baixos. Pulo o último e faço 8. Eu vou fazendo assim até o final da carreira e volto. Aqui. Voltei aqui no último, vou pular os 2 pontos de base, vou fazer 6 pontos baixos seguidos aqui, sempre pulando os 2 primeiros e deixando o último ponto alto. Aqui, naquela ponto baixo na correntinha eu coloco ou você pode subir direto com ponto baixo e uma correntinha, ou você pode fazer um ponto baixíssimo e 3 correntinhas. Vai depender do costume que você tem de subir carreira. Eu vou subir com um ponto baixo e uma correntinha. Um ponto baixo e uma correntinha formando um ponto alto.
Aqui eu vou fazer mais uma correntinha. E vou vir no próximo e vou fazer de novo um ponto alto e uma correntinha. No próximo, de novo, um ponto alto e uma correntinha. De novo, um ponto alto e uma correntinha. Aqui, depois dos 8 pontos altos separados por uma corrente, eu vou fazer mais uma corrente, vou laçar o fio, e aqui, ó, depois do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, depois do 8º ponto alto e antes do ponto baixo, entre os dois, aqui, ó, entre os dois pontos, tá vendo aqui, esse espacinho aqui? Onde a gente pulou aqueles 2 pontos altos iniciais da carreira de base daqui de baixo, aqui eu vou fazer um ponto alto, totalizando 9 pontos altos separados por uma corrente. Eu vou vir aqui nos 6 pontos baixos, vou aqui no 4º ponto baixo e faço um ponto baixo. Dependendo do seu ponto da sua tensão de ponto, você pode fazer uma correntinha entre eles ou não. Eu não faço. E aí eu vou, daqui mesmo eu já laço o fio e já venho pro primeiro ponto alto do leque. E faço uma correntinha e um ponto alto sobre o ponto alto de base, separado por uma correntinha. São 8 pontos, mais aquele que a gente faz entre o último ponto alto e o ponto baixo, totalizando 9 pontos altos. Fiz os meus 8 pontos altos separados por uma corrente, vou fazer uma correntinha, vou laçar o fio, e entre os 2 pontos, aqui ó, o último ponto alto e o primeiro ponto baixo, eu venho aqui e puxo um ponto alto. Conto aqui 1, 2, 3, 4. No 4º ponto baixo, eu faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho pro primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Faço uma correntinha de separação. No próximo, um ponto alto. Faço uma correntinha, um ponto alto. E eu vou fazendo assim. 8 pontos altos separados por uma corrente, um ponto alto naquele espacinho escondido, onde a gente vai ter 9 pontos altos. Uma corrente, faço ponto alto, escondidinho aqui, eu faço o 9º ponto alto. Venho aqui no 4º ponto baixo e faço um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a carreira. 9 pontos altos separados por uma corrente, um ponto baixo no 4º ponto baixo. E volto pra gente poder fazer. A gente vai fazer isso por toda a carreira. Por toda a carreira até chegar aqui. E aí essa é a nossa penúltima carreira pra gente fazer a última de ponto picô. Quem é fã de ponto picô? Assim, não é que eu não sou fã, né? Eu gosto. Quer dizer, ele dá um pouco de trabalho. Mas às vezes ele força um pouco mais o pulso, né? Mas que ele deixa o trabalho bem mais bonito, isso é incontestável. Mas às vezes fazer ponto picô dá uma canseira nos braços. Com alguém aí também é assim? Esse americano, ele cabe um prato tanto de café da manhã quanto aquele prato de jantar, o raso, né? Em cima dele. Ele é um americano menor, que serve para mesas menores. Ele é um americano básico, simples, ele não é difícil. Eu não acho ele difícil. E depois que você pega o jeito, você faz rapidinho. É só prestar atenção aos detalhes para ele não ficar encurvando, embabadando. Eu espero que os ângulos, como é a minha primeira aula, eu espero que o ângulo não tenha saído tão ruim. Se eu sair, de repente, do ângulo, gente, me perdoe, tá? E é isso. Aqui, ó, já fiz o 9º ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não faço correntinha. Se você precisar, pode fazer. Se você vê que, de repente, está emborcando, você pode fazer correntinha. No 4º ponto baixo, eu faço um ponto alto. Já laço o fio e já venho pro próximo. E vou fazendo assim, os 9, né, pontos altos, até terminar toda a carreira e a gente volta. Voltei aqui, já no último bloquinho, já no último motivo.
Fiz aqui o nono ponto alto, aqui entre o último ponto alto e o primeiro ponto baixo. Venho aqui no quarto ponto baixo e faço um ponto baixo. Lembra que eu comecei aqui com uma correntinha, um ponto baixo e uma correntinha? Venho aqui e faço... Vou fazer de novo um ponto baixo direto. Aqui eu já começo a fazer o meu ponto picô. Faço 3 correntinhas, pego aqui essas 2 laçadinhas da frente, laço o fio, passo por dentro e faço um ponto baixo, formando meu primeiro ponto picô. Pulo esse espacinho, venho no próximo ponto alto, faço o ponto baixo, 3 correntinhas, laço o fio nas 2 alcinhas e faço o ponto picô. Eu não vou fazer o ponto picô no espaço. As correntinhas do espaço eu sempre vou pular. Eu vou fazer o ponto picô no ponto alto. Faço o ponto picô de 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas, laço o fio, passo por dentro das 2 alcinhas aqui da frente e faço o ponto baixo. Novamente, ponto baixo, 3 correntes, introduzo a agulha aqui nas 2 alcinhas da frente, laço o fio, já com as 2 alcinhas na agulha de novo, faço o ponto baixo, formando meu ponto picô. Aqui eu tenho a opção de fazer assim, como eu fiz esse daqui, os pontos picôs todos iguais. Aqui dão 7 pontos picôs no trabalho. Nesse aqui, deixa eu ver aqui. Nesse aqui vai ser assim mesmo. Nesse não dá pra fazer... Porque tem a possibilidade de fazer assim, ó, com 5 pontos picô, com 5 correntinhas, e fazer aquele ponto picô maior. E aí, ele ficar com aquele biquinho no centro. Mas aí, pra fazer isso, ele tem que ficar com a mesma quantidade de ponto picô de um lado e do outro. E esse aqui não vai ficar, deixa eu só confirmar. Porque senão teria que mudar a quantidade de pontos na base do leque. Porque é onde a gente começa a fazer os pontos para poder dar certo o ponto picô. Ó, tá vendo? Não daria. Aqui, o que eu teria que fazer? Eu teria que fazer... Se aqui no meu leque eu tenho 8, eu teria que fazer 9. Eu teria que fazer 9 aqui. Por quê? Aí eu ia ter aqui 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E mais o ponto alto a mais que a gente faz aqui no cantinho. Então, tendo os 10 pontos altos, eu conseguiria ficar com 4 pontos picô de um lado, esse aqui e mais 4 pontos picô do outro lado, para poder ficar igual, né? Ficar certinho dos dois lados, o que aqui não tá. Então, como não tá, eu vou desfazer e vou fazer os pontos picôs todos da mesma altura, como aquele ali. Então, faço o ponto picô só de 3 correntinhas. Depois, de repente, eu posso trazer, se eu lembrar. Se eu não lembrar, vocês me lembram. Fala que, se vocês quiserem ver, eu faço um desse tipo que eu tô falando. Com esse ponto picô no meio maiorzinho, né? Aqui, ó, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos picô. Naquele ponto alto que a gente faz aqui no meio, a gente não faz ponto picô, a gente faz só ponto baixo. Aqui, eu acho que eu já vou pular. Eu posso fazer aqui, ó, o ponto baixo. No ponto baixo, pulo pro próximo, fazendo já o próximo ponto picô do próximo leque. Vai depender se não ficar embolado. Nesse aqui eu fiz, ó, ponto baixo no último ponto alto, fiz o ponto baixo em cima de ponto alto e o próximo ponto picô no próximo ponto. Então, aqui eu vou continuar fazendo igual. Então, eu vou fazendo assim, são 8 pontos picôs, terminando com ponto baixo, fazendo ponto baixo sobre o ponto baixo, e no próximo, continuo de novo fazendo ponto picô.
Aí são 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dão 8 pontos picô. Sempre pegando no ponto alto de base e não nas correntinhas. As correntinhas, aqui o espaço de correntinhas a gente pula. Eu vou fazer aqui pra gente finalizar a nossa base, fazer o nosso arremate. Eu vou fazer aqui todos os meus pontos picôs em volta da minha peça e volto pra gente fazer o arremate da nossa peça. Você faz aí. E se vocês fizerem, podem me marcar também no Instagram, tá? Eu vou deixar meu Instagram aqui. E aí vocês me marcam pra eu ver. Pra eu ver o trabalho de vocês, o Americano Elisa de vocês. Eu não tinha falado, né? Mas o nome dele é Elisa. Certamente eu vou colocar no título. Quem sabe nos próximos vídeos eu posso estar com a voz mais solta, né? Porque, primeiro, creio que eu não esteja muito solta ainda não. Gente, eu vou fazer aqui e volto com vocês com todos os meus pontos picôs prontinhos para nossa peça, para terminar a nossa peça. Finalizando aqui os pontos picôs do nosso americano. Para a gente cortar e arrematar. Finalizo com os 2 pontos baixos. Aí a gente bota a peça na mesa. E a gente vai arrematar. Aqui eu arremato com esse ponto alto falso. Com esse ponto alto falso não, com essa correntinha. Com essa correntinha, passo o ponto para trás. Aí a gente sempre vai ajeitando a peça para ela poder assentar, né? Porque ela fica com todas as marcas. Ó. Vamos arrematar. Aqui, eu divido o fio em 2. Deixa eu ver onde eu vou passar ele. Ó, dá pra passar por aqui por trás. O bom seria fazer com uma agulha de tapeceiro, mas a minha não tá aqui. Aqui, gente, eu passei um fio por trás aqui e dei 2 nós. Dei 2 nós, não muito forte, sem apertar demais a peça, e dou o terceiro nó para poder firmar. Consegui pegar minha agulha, coloco aqui e vou passando pelos pontos até esconder esse fio. Eu quero trazer ele para aqui, para esse leque. Aí você vai escondendo do jeito que você tá acostumado a fazer os seus arremates. E no final eu dou um pinguinho de cola. E no final eu dou um pinguinho de cola aqui. Eu passei aqui por uns pontinhos, dei o nó, dei os 3 nós aqui, passei por uns pontos e aqui eu vou colocar um pinguinho de cola para depois cortar e ficar escondido. Aqui é a mesma coisa no centro. Eu vou dividir o fio, 3 cabos para cada lado. Eu já não tô enxergando mais.
passo aqui. Dou um nó não muito forte. Dou o segundo nó firme, mas sem tanta força. E dou o terceiro nó firme. Cuidado para não arrebentar o fio. E aí, eu vou passando aqui por baixo para esconder os fios aqui, pra gente poder arrematar. Eita. Tem gente que não tem costume de colocar cola e é só dar nó bem firme. Aqui eu vou botar um pinguinho de cola. Esperar secar para poder recortar. E o nosso americano Elisa está pronto. E ficou pronto o nosso americano Elisa. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele ficou pesando, em média, esse que eu fiz, ele ficou pesando 130 gramas. E medindo 37 centímetros. Ficou bem econômico, ficou num tamanho bom. Ele comporta um prato de jantar. E esse eu coloquei um prato de sobremesa, para vocês terem uma noção. E eu gosto muito desse modelo, acho que ele fica muito bonito na mesa. E eu espero que vocês vendam bastante e coloquem no catálogo de vocês. Muito obrigada, se inscreva no canal para não perder os próximos projetos.